Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um encontro para discutirmos a nossa vida interior, as questões que enfrentamos no mundo, as batalhas morais. Que Deus nos ajude e nos ilumine, que Jesus nos aqueça o coração para que continuemos em nossa jornada, que é sempre particular e solitária no que diz respeito à autotransformação. Mas vamos nos preparando aos poucos para que esse momento seja um momento de fortalecimento das nossas almas. O tema da noite são resistências morais. Alguém no canal do YouTube me fez esse pedido, que gostaria que eu tratasse desse assunto. E a gente vai nos preparar primeiramente, tentar nos conectar com os benfeitores, em nome de Jesus, fazer com que esse momento seja um momento proveitoso para todos nós. Vibrando também por todos aqueles que precisam, mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho, porque é de extrema importância esse investimento que fazemos em nós. O nosso destino neste processo evolutivo é voltar ao mundo espiritual. Então, que tenhamos uma vontade de mergulhar profundamente em nós para entendermos o que cabe entender, o que cabe conhecermos, sondarmos, para dessa forma dar prosseguimento à nossa existência e às nossas conquistas. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a proteção divina, o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo e dos bons espíritos, para que mais esse momento estejamos vinculados a Ti, Senhor, em busca do esclarecimento, do entendimento, recebendo de Ti todo o amparo necessário para transitarmos nesse mundo de provas e expiações. Auxilia-nos, proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Você já, certamente, muitas vezes, pediu forças a Deus. Todos nós, não é? Em algum momento, pedimos força a Deus. Mas, se formos analisar o pedido, nós estamos às vezes, sem perceber, não muito habituados a contar com a própria força. É claro que Deus está nos envolvendo o tempo todo. Nem necessariamente precisamos pedir que Ele nos ampare, porque o amparo está ali o tempo todo. Mas o pedido de força a Deus, muitas vezes, em muitos casos, é como se fosse um abandonar a nossa força e contar tão somente com a dele. É claro que nós podemos unir as duas, não é? Muitas vezes nós estamos sendo fortes e pedindo a Deus força. Só que a força que Deus nos dá não é tão somente aquela que é imediata, que vem dele, mas é aquela que surge através de toda uma programação reencarnatória que ele nos oferta para adquirir a força que pedimos. Porque a finalidade divina é nos levar a construir luz própria, sermos seres que tenhamos uma segurança própria, um equilíbrio próprio e possa um dia chegar a um patamar de servi-lo
como um dos seus missionários, mensageiros. É para aí que o Espírito está seguindo, não é? Em direção à luz. Mas por conta de outras doutrinas que nos acompanharam, outras doutrinas religiosas que nos acompanharam no processo evolutivo, o pedir ajuda a Deus muitas vezes leva o indivíduo a abandonar-se, a não utilizar da força que tem e entrega-se para que Deus faça a obra, para que Deus lhe encha de força e lhe dê suporte para você enfrentar o que for. Porém, nós espíritas, nós todos com essa compreensão de que nós estamos aqui exatamente para conquistar uma força e não chegarmos a nos apoiar em Deus dessa forma. Percebam que ainda há na criatura humana um grande apego a essa proteção sem muito trabalho, essa proteção sem muita vigilância, esse suporte sem muito esforço. Isso ainda aparece em nós de vez em quando, porque de tanto tempo convivendo com doutrinas que nos ensinavam dessa forma, nós não fomos nos aprimorando por dentro. Então é Deus que vai me valer, é Deus que vai me dar a força, é Deus, né, que me segura. Quando há essa entrega para Deus, para que Ele faça tudo, a gente não deixa de exercitar o que há em nós. Então o Espiritismo nos ensina que é importante exercitar as forças próprias, que, ligadas à força divina que nos chega, consigamos atravessar todos os obstáculos. E cada vez que nos tornamos mais fortes internamente, mais ficamos, percebam bem a fala, ficamos meio que independentes de Deus. E pode isso, não da forma que a gente lê aqui na Terra, mas Deus quer nos propiciar que nós utilizemos daquilo que Ele deixou em nós quando nos criou. Ele não depositou em cada um de nós a centelha divina. Essa centelha divina, ela vai crescendo ao longo do amadurecimento evolutivo do ser. Do contrário, tornar-se um espírito puro seria prêmio. Seria um privilégio que Deus nos daria. E é tanto uma coisa que a gente tem que conquistar que Ele nos ofertou livre-arbítrio. Do contrário, deixaria mesmo com Ele, nos conduzindo para alcançar a luz. Então, no momento que Ele dá o livre-arbítrio, Ele está querendo dizer que estará sempre conosco. Mas há uma tarefa particular que devemos fazer: adquirir essa força moral pelos próprios esforços. E por que a gente repete isso? Porque nós ainda estamos presos a alguns atavismos. Crenças aí das antigas de outras religiões ainda estão aqui instaladas em nosso inconsciente. E de hora em hora eis que nos apresentamos, ou apresentamos essas crenças, sem percebermos. Estamos fazendo ainda uma conexão com Deus muito mais quando há necessidade. Urgente, quando há problemas materiais, quando há dificuldades diversas, a conexão se torna maior. Quando deveria ser equilibrada e com a mesma intensidade, mesmo quando as coisas estivessem bem. Isso prova que uma parte ainda imatura de nossa parte tem Deus como suporte, tem Deus como âncora, tem Deus como salvador. E esta visão nos paralisa, nos faz dependentes de Deus, quando este quer-nos mais livres, merecedores da luz que conquistarmos, da força que buscarmos.
E assim nós vamos adquirindo mais fé em nós. É outro ponto. As pessoas estão muito desenvolvendo, falam muito da fé em Deus. E ressalto que muitas vezes na busca dessa fé em Deus, não é uma fé conjugada com a nossa, com a fé em nós. É somente em Deus. Senhor, eu sou um miserável, eu não tenho forças, eu sou inferior, eu sou imperfeito, entrego-te a minha vida, eu confio em ti. Temos que analisar bem isso quando estamos falando, porque podemos estar entregando tudo nas mãos de Deus. E a luz da doutrina espírita diz que não devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Não é? Porque isso parece, e muitas vezes é, falta de responsabilidade sobre si mesmo. Então não entrega nas mãos de Deus. Tudo já está nas mãos de Deus. É Ele que comanda. Só que a parte que é nossa, de movimentação, na nossa mudança, na nossa vida, isso é por conta nossa. Não fica na mão de Deus. Para ficar tudo na mão de Deus, Ele teria que ter tirado, ou nunca ter dado, o livre-arbítrio, repetindo. Então a fé em Deus tem que ser uma fé conjugada com a fé que você tem em si. Porque senão nós ficamos sempre precisando de um socorro para poder reagir, lutar, superar, transpor obstáculos e alcançar a paz, a felicidade, porque são todas conquistas nossas. Se hoje nós não temos paz e felicidade, foi por conta da negligência que tivemos nas vidas anteriores. Então, porque o propósito divino é que, à medida que o indivíduo obedeça às leis que estão inscritas em nossa consciência, começássemos a alcançar patamares cada vez mais felizes, de mais paz e mais felicidade. Mas como Ele nos fez simples e ignorante, é claro que nós tenderíamos a errar, a equivocar diversas vezes, até amadurecermos a consciência. E este é o ponto em que nós estamos chegando. Nós estamos amadurecendo a consciência. Vocês querem um exemplo? Presta atenção. Se eu disser assim, Jesus disse, amai-vos os vossos inimigos. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês entenderam o que Jesus disse. O que eu quero dizer com isso? Uma mensagem profunda dessa natureza, um convite dessa natureza, por nós já é entendido. Há pessoas que ainda demoram muito, espíritos atrasados que demorarão muito para entender estas questões que hoje nós entendemos, a importância de determinadas coisas que Jesus nos deixou, o valor. E então, na primeira fala, todo mundo já entendeu. Então, nós já estamos familiarizados com esse saber, o que implica responsabilidade. Não é uma coisa que a gente ainda está ruminando ou tentando absorver ou interpretar, não. Falou, a gente já entendeu. Então, esse já entendeu já nos deve conduzir a movimentos para alcançar o que cabe a nós alcançarmos. Então, voltando ao início, quando nós pedimos, Senhor, me dê força, Deus estará contando com a tua também. Aí entra a pergunta, que tem a ver com o tema. Você tem exercitado sua força? Às vezes a força ela não só apresenta no suportar, mas na coragem de ir. Na coragem de ir. De acreditar que eu vou avançar, que eu vou transpor, que eu vou vencer, que eu vou superar. E vai. Então, tens exercitado essa força? Tens se tornado um espírito mais forte? Porque as experiências na Terra, elas estão nos ajudando a isto.
A não ser que nós não estejamos aproveitando essas provas, essas lutas, essas experiências para estabelecer este ganho. Vamos superando problemas e querendo a felicidade ali um pouco à frente na vida material, sem contabilizar essas experiências como grandes acontecimentos para a construção da paz. Então a reencarnação, ela pede isso. Cada coisa que nos acontece é para promover um fortalecimento do espírito que prova aquelas experiências. Dores que passamos, se nós não examinarmos elas profundamente, muitos aprendizados se perderão. Aprendizados importantes para esta existência e para a próxima. Se nós não prestarmos bem atenção no que nos acontece e que nos afeta dentro, nós vamos também deixar muitas coisas que iriam nos ajudar a nos livrar de comportamentos e maus hábitos, de imperfeições que já estão conosco. Há pessoas que sofrem, todos nós, não é? Sofremos vários chamados, mas não os interpreta como chamados. Interpreta como um problema, uma pedra, e eu tenho que tirar essa pedra, um obstáculo, eu tenho que transpô-lo, um desafio, eu tenho que superá-lo. Certo? Mas e o que mais? É uma busca de tirar da frente. Já repararam? Que às vezes a gente tira da frente, oh meu Deus, me livra disso, oh, me livra. Né? Livrai-nos do mal. É outro verbo que a doutrina espírita nos convida a examinar. Mas é assim mesmo? Né? Hoje a gente entende que não é bem assim. Senhor, livrai-nos do mal. Muitas pessoas, quando falam livrai-nos do mal, é Deus batendo a mão, afastando tudo, investindo luz e a treva batendo em retirada. É um tirar de nós, certo? Mas o livrai-nos do mal, de que forma Jesus nos livra do mal? Bem, é aquele projeto que eu disse. Bora, Espírito, lhe crio, você vai reencarnar, ter várias experiências, né? Vai trazer a ignorância dentro de você, vai ter um mal que você vai produzir, vai ter um mal que você vai atrair. Então, com o tempo, com as experiências, você vai percebendo o mal que este mal lhe causa. E aí, a partir daí, toma uma decisão para ir se livrar dele. Se livrar dele. Então, Deus conduz o espírito a se livrar do mal. E não Deus livrai-nos do mal. Ele está dando todo um processo para que esta operação seja feita por nós. Porque nós geramos o mal. Como é que Deus vai tirar uma coisa que não foi Ele que colocou? Tudo que Deus criou foi perfeito, foi luz, foi amor. O que tem destoado nessa história veio da nossa ignorância. Então, é essa relação que a gente precisa ter com Deus. Eu posso pedir a Deus, Senhor, livra-me do mal, trabalhando para livrar-me também. Então, é como se a gente desse as mãos, né? É como se nós e Deus dessemos as mãos e disséssemos, né, vamos juntos, mas a criatura não aprendeu assim. Ela aprendeu a ficar aqui e começou a pedir a Deus. Por isso que o número de petitórios, de preces que chegam ao mundo espiritual são inúmeras. A criatura não entendeu, vós sois deuses. Ela não entendeu que ela pode produzir luz própria, que ela pode estabelecer uma autoproteção. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na doutrina espírita, eu ouvia muito um discurso que era algo voltado à obsessão. Olha, você está obsidiado. Depois eu fui descobrir que não era novidade, né? A não ser que tenha alguém no meio de nós perfeito. Porque, como diz Allan Kardec, onde há imperfeição, há foco de obsessão. Alguém perfeito aqui? Não.
Então, não é nenhuma novidade alguém lhe disser: você está acompanhada pelo mau espírito. Que novidade é essa? Sendo que eu dou sintonia para ele por conta das imperfeições que carrego. Então a gente foi entendendo que não era uma novidade. Mas a questão é que as pessoas buscavam uma retirada dos inimigos desencarnados. E quantas reuniões mediúnicas não serviram-se para isso? E quantas pessoas não foram buscando as religiões para tirar a cruz que lhe pesa? Então a gente ouvia muito as pessoas dizendo que era necessário cuidar da religião ou seguir uma prática, porque do contrário nós não seríamos salvos. Então essa ideia de salvação se perdeu com o tempo e deve se perder cada vez mais. Porque Deus e Jesus não salva no sentido direto da palavra. Venha que eu te tiro daí. Não. Olha, quer ver a ação que Deus deixou indireta para nos salvar? O Evangelho. Convocou um dos seus filhos, que iguais a Jesus, milhões estão no espaço. Convocou um dos seus filhos e disse: leve lá. Olha, Jesus não suspendeu nada, nem pecado, nem nada. Percebem? Não, ele trouxe o caminho, a verdade, que nos daria a verdadeira vida. A verdadeira vida no sentido moral. Então, isso foi frustrando a criatura. É por isso que há muitas pessoas vinculadas a religiões que prometem tudo e que só te pede ou uma doação ou uma obediência à crença, um devotamento. E muitas pessoas ainda neste tom de imaturidade, no que diz respeito à compreensão da proposta divina, lotam esses lugares. Por que lota tanto? Não é? Por que na doutrina espírita não lota tanto assim? Porque lá nesses lugares seria uma crítica. É apenas uma análise da psicologia de massa. O que é que ocorre com essa multidão? O que é que eles estão esperando? Uma promessa que vai se cumprir. Vem que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Basta você só ter fé. Anulando a fé em si, mas a fé em Deus. Porque Deus é o grande dispenseiro de recursos para um bando de preguiçosos, moralmente falando, que não querem se comprometer com mudança nenhuma. Eu louvo o Senhor, mas contanto que Ele me dê a graça, a bênção que eu desejo. Experimente não receber o que Deus prometeu. Essas pessoas elas vão se desacreditando, elas vão desacreditando em Deus. Elas vão perdendo a fé. Elas vão desanimando. Porque, claro, está tudo depositado em Deus. E quem deposita tudo em Deus fica sem nada. Mas, Arilson, como é que você pode dizer um negócio desse? Parece um absurdo. Vocês estão muito bem me entendendo. A doutrina espírita deixa bem claro. Quem deposita tudo em Deus fica sem nada. Porque o indivíduo deve construir por si mesmo os seus ganhos morais. Tudo que se quer no campo da paz e da felicidade, Deus já nos deu os roteiros e os presentes divinos. Agora é conosco. Então, não vamos contar com Deus neste ponto, não. E é nessa perspectiva que nós vamos criando as resistências morais. Com esse trabalho interior, com esta busca de independência, eu sou um ser inteligente, eu sou individualidade do universo, igual a mim não existe ninguém, porque Deus não faz cópias. Sou livre e estou dentro da justiça divina, passando por
tudo que todos os espíritos passam, podendo ter o direito de escolha de sofrer ou de ser feliz, tardar ou acelerar o meu processo de aquisição de paz e plenitude. Então, essa é a nossa realidade. É aí que faz com que muitas pessoas fiquem na doutrina pelo raso, ou pela borda, ou pela margem. Porque se entrar, tem que dar conta de si. Porque que Deus trabalha diferente. A doutrina vai nos informando claramente que, olha, é como se a doutrina, a gente sabe que a gente procurasse a doutrina, e vamos personalizar, vamos personificar a doutrina. E encontrássemos com ela, falou: oi, doutrina espírita, tudo bem? Tudo bem, olha, eu estou com esse problema, doutrina, eu estou com isso, estou com aquilo, eu passo por isso, eu passo... E aí a doutrina fala só: olha, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Tudo isso que você me disse é responsabilidade sua. Partindo do princípio de que Deus é perfeito e só sai bênçãos dele. Tudo que você está me narrando de negativo, isso tudo foi por conta da sua negligência, imaturidade, né? Essa herança primitiva que você trouxe, a forma como você administra. Então a doutrina chega exatamente para dizer: olha, aqui não busca nada não. A doutrina tem o que para lhe dar? Eu tenho só esse esclarecimento aqui. Ó. Sabe o que é isso aqui? A gente está conversando com a doutrina, tá? A doutrina diz: você lembra? Você sabe o que é isso aqui? Não estou lembrado muito bem não. Não, isso aqui há 2000 anos atrás veio um homem e deixou esse código para a gente seguir, que aqui a gente encontraria o caminho da felicidade. Mas aí, como todo mundo esqueceu, eu voltei, eu vim aqui. Ele me pediu para vir trazer de novo, só que agora ele acrescentou umas coisas a mais. Não tem só o evangelho, né? Ele acrescentou um monte de coisa. E agora não tem mais nenhum segredo. Quer mesmo a felicidade? Doutrina espírita, eu quero, por favor. Então, olha, você leia isso aqui. E segue. Que eu te garanto que você vai encontrar uma felicidade que nunca provou. Agora, eu só quero te lembrar que Deus já lhe deu tudo. Agora é com você. Entendeu? Agora é com você. Agora depende de você. Esse é um ponto que eu queria deixar no final da nossa conversa. Então, eu estou dizendo para você, ser humano, a questão de felicidade, paz, é toda com você. Você resolve. Tá bom? Então, vá tirando logo essas reclamações, essas queixas dos preguiçosos, moralmente falando. E reaja. Deixa essa crença cair. De que Deus fará isso, de que Deus fará aquilo, de que Jesus vem resgatar, de que não vem nada. Já veio. Está muito mal acostumada a humanidade. Não é? Está bem alimentada e ainda diz que está com fome. E ainda diz que Deus deve dar mais alimento. Não. Vocês já estão bem alimentados. Ninguém quer levantar para fazer o que deve e fica ajoelhado, pedindo e pedindo e pedindo. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Sucesso na trajetória intransferível, solitária, pessoal que você vai carregar. E pronto. É por isso que muita gente não entra. Porque nós ainda estamos presos a me diga aí onde é. Me diga aí para onde é que vai. E me faz uma previsão. Pede aí por mim. Faz uma prece. Eu sei que tem uma prece mais forte. Não, eu vou lá. Eu quero pedir. Eu vou pedir aos irmãos espirituais para me ajudar. Eles vão ajudar. Para que você encontre a verdade e se ajude. Essa é a lógica da doutrina espírita. Então, é através desse caminho que nós vamos construindo resistência moral, ou seja, a gente se implica com o nosso trabalho, a gente fortalece, a gente luta, porque, queridos irmãos e irmãs, o processo evocativo
de Deus em nossas vidas, a doutrina diz o seguinte, que a prece, e Joana também corrobora, a verdadeira prece que a gente tem que fazer para pedir a Deus qualquer coisa, são as ações. Jesus disse a cada um segundo suas obras. Obras. E não falas. Então, se você quer falar com Deus, haja no bem, serve, muda por dentro, esforça, cai, levanta, sabe? Vai buscar gerenciar muito bem o seu livre-arbítrio, fica vigilante. Ah, mas eu errei, não tem problema. Deus sonda tuas intenções, teus esforços. E é aí que a ajuda chega. Porque a gente vai se movimentando e dizendo através das nossas ações que somos candidatos, Senhor. Eu estou me candidatando a buscar a paz mais rapidamente. Olha, eu estou me implicando com tudo que é meu, tudo que está ao meu redor. Eu estou me pensando internamente, estou me pensando como um ser que participa da família, da sociedade, do mundo. Ah, Senhor, eu estou trabalhando para vigiar meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. Eu estou conectado comigo. Não precisa nem pedir. Todas as vezes que nós fazemos um movimento para alcançar uma melhoria moral, nós tocamos o coração divino. E aí ele envia luz, e luz, e luz. Mas, quebrando a crença antiga, mais outra, vamos também trabalhando, porque o Espiritismo nos diz o seguinte, não é porque estamos sofrendo que Deus não está presente. Não é porque recebemos o não da vida que Deus não é bom. Não é porque as coisas não estão do nosso jeito é que tem alguma coisa errada. Não, com Deus não tem nada errado. E nem na sua vida. Tudo está no lugar certo. Como assim no lugar certo? Porque até o errado veio de uma causa. É um efeito negativo, veio de uma causa. Então está tudo no lugar. Quando a gente fala que está tudo no lugar, não está querendo dizer que está tudo bem, maravilhoso e flores, não. Está tudo no lugar. A cada um segundo suas obras. A plantação e colheita. Ah, mas eu quero mudar esse está tudo no lugar. Aí sim, aí é diferente. Ah, você quer mudar? Eu quero. Então, quando eu for ao centro espírita, eu não vou participar de um estudo ou de qualquer coisa acreditando que no meio desse curso tem, ou desse estudo tem alguma coisa. Não, lá tem a verdade. Eu vou buscar o conhecimento. O resto deixa comigo. É assim que a gente precisa frequentar a igreja, o templo, o terreiro, onde for. Eu tenho que ter um comprometimento comigo. Então eu vou buscar me apropriar da verdade, estudar, aprender e falar, agora deixa comigo. Agora é comigo, né, Senhor? Porque já viu o professor ensinar o aluno e depois o professor sentar e fazer a prova? Porque com Deus a dinâmica será diferente. Então é importante a gente lembrar disso. Porque quanto mais a gente investe na nossa independência, lembrem bem, viu essa palavra? Esse ser individual que eu sou, eu preciso brilhar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir pelos meus esforços. Quanto mais eu invisto nisso, mais prestar atenção em mim, cuidando de mim, cuidando do meu corpo, cuidando das minhas relações, aproveitando o meu tempo, quanto mais eu faço isso, mais eu me fortaleço moralmente. E vai se criando essa resistência, essa fibra moral que suporta tudo. Vem uma prova das mais difíceis, a gente faz igual o bambu, né? Enverga assim, ó. Chega a gemer, né? Faz aquele barulho, né? Enverga, não quebra. Resistência moral. E quanto mais a gente adquirir resistência moral, muitos não vão descambar pelo suicídio. Que acredita que a vida, que aquela dor, aquele problema é insuportável. Não, eu suporto. E ainda venço, porque eu tenho força dentro de mim. Né? Então a gente não pode esquecer. Quando a gente pedir, Senhor Deus, faz-me
um ser forte, ele não vai jogar um monte de energia assim, igual tomada, né? Botar a gente, ligar a gente na tomada e a bateria, não é por aí, não é? Não, ele cria acontecimentos, situações para falar agora, exigindo de nós ali um esforço, uma luta, um amadurecimento, e aí a gente vai fortalecendo moralmente. E aí é por isso que a gente vai entender mais ainda espíritos que ganharam o título de mártires do cristianismo. De onde é que ele achou aquela força para enfrentar a morte? Como é que aquela jovem mulher é presa numa pira e vai ser queimada porque ouvia vozes de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo? E um dos seus acusadores aproximou-se dela e disse: Joana, diga que essas vozes é coisa da sua cabeça, desminta isso, diga que é ilusão, você será queimada, Joana d'Arc. E ela, já percebendo os primeiros gravetos crepitando na chama, ela olha para o infinito e grita: mas como eu posso dizer que essas vozes não existem, se elas estão aqui agora me dizendo que daqui a pouco eu estarei no reino dos céus? A fogueira sobe e ela, por uma psicografia de Hermance Dufour, vai dizer que ela ficou 15 minutos sentindo o fogo. Quer comparar? Sabe o dedinho que a gente queima no fogão? Rapidinho, né? Aquela coisa, e põe aqui uma coisa. 15 minutos. Sentindo o fogo queimar nas carnes. Quando chegou ao ápice, todos começam a estranhar porque ela para, arregala os olhos e dá um grito enorme: Jesus! Era Judas reencontrando com o Mestre, porque a consciência de Judas estava em chamas desde o dia que traíra o Senhor. Então, Judas queria que o fogo lhe consumisse e, em nome da verdade espiritual, ele quitasse o delito dessa forma. Então, que fibra aquele homem teve, tão magrinho, tão magérrimo e tão novinho. Como é que ele aguentou? Como é que ele abandonou toda a riqueza do pai? Abandonou a mãe e saiu pedindo esmola, sem ter onde dormir, apedrejado em todo lugar que ia, motivo de chacota de todos, humilhações diversas enfrentou. Mas que homem que é esse que caminhava milhas e milhas, acudindo às pessoas e sempre chorava, porque se sentia só, mal compreendido, porém fiel a Jesus, e tornou-se o espírito que mais alcançou Jesus em evolução. Seu nome, Francisco de Assis. Então, o que são essas, o que tem essas almas? Uma irmã Dulce que enfrentou tudo e todos para montar uma obra de amor. Um Chico Xavier frágil. No ano de 1995 eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fui em Uberaba. Frágil, frágil, frágil. Mas uma rocha, moralmente falando. É para aí que devemos ir. Cada um se comprometeu com a vitória que deve ter sobre si mesmo. Porque esse é o verdadeiro vencedor, como diz Emmanuel. Então, a resistência moral aparece assim. E aí, vamos chorar, vamos sofrer, mas intrépidos, de cabeça erguida,
de ombros dispostos a carregar a cruz, sem titubear. Cair não tem problema. A força que jaz em nós nos soerguerá. E eis que estaremos novamente de pé. E quanto mais vitória tivermos sobre nós mesmos, mais força teremos. E enfrentaremos embates indizíveis, em silêncio, com fé e esperança. Porque a esperança parece uma palavra doce, não é? Leve. Mas quem a tem é extremamente poderoso. Porque a esperança vem da construção de uma fé bem balizada. E assim, a gente lembra daquele que, em matéria de resistência moral, não houve mais ninguém. O que é que levava Jesus a ser sereno? É porque ele amava, não é? Certo. Mas o seu nível, a sua fibra moral, a sua resistência moral era tão elevada que ele tinha total equilíbrio para lidar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, havia nele uma segurança tão profunda de que ele estava com a consciência ligada a Deus. Sabe o que é isso? Sabe? Tão centrado. E era tão forte ele. Tão forte. Que muitos o temiam. Muitos não olhavam nos seus olhos. E olha que eram olhos de piedade, de compaixão. Mas o que era aquilo que fazia as pessoas baixarem diante dele? Era a autoridade moral. Era um ser pequeno diante de uma grandeza indescritível. Porém, era uma grandeza que tinha um magnetismo que não nos deixava, não nos fazia sentir medo ou necessidade de fuga. Era um respeito que não sabíamos de onde vinha, mas ao mesmo tempo um desejo de estar ali. Porque em torno da sua autoridade de Espírito Senhor, daquele orbe, havia um colo de amor que ele colocava a todos. Daí o enigmático Jesus de Nazaré. Mas que homem é este? Filho de um carpinteiro? Mas ele atravessa as cidades, sobe os montes, caminha, fala com uma voz tão firme, como se fosse o grande construtor da verdade. Mas ao mesmo tempo, ele não consegue ser grosseiro, ríspido, arisco. Não, há uma firmeza nele, toda construída com os fluidos do amor gigante que espraiava. Era uma força onde não trazia pavor, nem posturas para subjugar, para pisar e ferir. Não, era uma força que nos atraía para ele. Então, vamos demorar um pouco para chegar lá, mas você não reencarnou para participar de uma festa, nem de uma distração, nem para tão somente provar os gozos do mundo. Não, houve uma proposta principal de estar aqui. Tens aproveitado a sua reencarnação?
Tens pensado realmente em você, no espírito que você é? Já começou a batalha de transformar-se, de enfrentar um mundo que quer nos arrastar para a ilusão? Parabéns. Faço votos de sucesso. Tenha certeza, nunca estará sós. Não comecei ainda. Tem tempo ainda. Não tem? Podemos desencarnar daqui 10 minutos, mas agora acho que dá tempo da gente tomar uma decisão. E se desencarnar hoje, pronto, tomou uma decisão. Continua o crescimento lá. Mas não, eu desisti. Eu estava até no caminho, desisti. Retoma. Tenha um compromisso com você e com todos lá fora, mas tem que ter um contigo. Não pode estar aqui numa live que trata de um assunto dessa natureza por nada. Não, aí é perder tempo, não é? Não perca seu tempo. Cuida de você. Dentro das condições que tem, dentro dos limites que tem, mas aproxima-te da verdade. Pega ela e leva para fazer seu trabalho. Se apropria dela. Não é? Os centros espíritas fecharam todos, eu achei ótimo nesse aspecto, que fizeram as pessoas procurar a doutrina em si, ou examinar o que absorveu de tantos cursos, estudos e frequências que fizeram. Esse ponto foi positivo. Poxa, olha, eu não estou lá. Mas tudo está aqui. Porque é daqui que vem o reino dos céus. Muita paz. Quem não está inscrito no meu canal, agora estou fazendo chantagem espírita, tá, gente? Quem não estiver inscrito no meu canal não vai receber passe. Quem não estiver me seguindo no Instagram também não vai ouvir minhas músicas. Eu estou brincando, claro, você sabe que eu estou brincando. E queria agradecer quem participou da live ontem, da apresentação musical. Foi ontem não, foi anteontem. Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus, tá? Semana que vem, feriado, estarei aqui para falar outras coisas mais. Muita paz para vocês. Até mais.